Bom, continuando, né, a tratar daquele assunto da aula anterior, que é a certidão de tempo de contribuição, a contagem recíproca de tempo de contribuição. Lembram daquele indivíduo que teve 2 anos de serviço rural e adiante passa a ser servidor público, titular de cargo efetivo e deseja levar aqueles 2 anos de serviço rural para contar no âmbito do regime a que ele se vincula hoje, que é o próprio. Como ele faz para levar 2 anos de tempo de serviço rural até novembro de 91? Nós vimos que para levar esses 2 anos é preciso ir em busca de uma certidão lá no INSS e para obter essa certidão, que é uma certidão de tempo de contribuição, o nosso amigo vai ter que indenizar as contribuições relativas a esses 2 anos em que ele exerceu atividade rural. Bom, como é que ele calcula essa contribuição? Ele tem que fazer contribuição para cada mês desses 2 anos que ele quer levar para contar no novo regime. E para cada mês em que ele deseja contribuir para poder contar, ele vai usar como base de sua contribuição a remuneração que ele tem hoje enquanto servidor, pagando 20% sobre a remuneração respeitado o teto máximo do regime geral, ok? E essas contribuições efetivadas relativamente a esses 2 anos de serviço rural que ele vai indenizar, nós vamos ver que elas vão ser objeto de juro e multa no seu cálculo, tá? E eu vou apresentar qual é o juro e a multa previstos lá no regulamento, tá? Vamos até o dispositivo do regulamento aqui. O artigo 239 diz que sobre as contribuições devidas e apuradas com base no parágrafo 1º do artigo 348, incidirão juros moratórios de 0,5, né, 0,5 ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Então, quem quer indenizar contribuições relativas a esse período, por exemplo, nosso exemplo aqui foi tempo de serviço rural, mas valeria para um individual que quisesse pagar suas contribuições também relativas a um período anterior à filiação, tá? A filiação dele não era obrigatória, passou a ser obrigatória, ou ele era afiliado e não estava inscrito. Então, ele quer pagar essas contribuições, ele vai pagar cada mês de contribuição, o valor da contribuição vai ser acrescido de 0,5% ao mês, com capitalização anual e um limite máximo para esse total de juros aplicado sobre o valor da contribuição mensal, um limite máximo de 50% e uma multa de 10%. Então, o acréscimo máximo dessas contribuições que ele quer pagar para incluir, né, aquele período na certidão de tempo de contribuição vai ser juro máximo de 50% e multa de 10%. Então, aqui ele referencia o artigo 348 do regulamento. O artigo 348, ele diz que para um individual comprovar exercício de atividade remunerada com vista à concessão de benefícios, ele vai ter que contribuir a qualquer tempo. Então, para comprovar exercício de atividade remunerada com vistas à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das correspondentes contribuições observados disposto no artigo 216, parágrafo 7º a 14. Então, vamos tentar arrumar isso. Vamos voltar aqui. Olha só. Quais seriam as situações em que o indivíduo desejaria pagar contribuições de um período no passado para incluir esse período na sua certidão de tempo de contribuição e levar para um regime próprio ao qual ele se vincula hoje? Então, vejam só. Você no passado pode ter sido contribuinte individual, você no passado pode ser alguém que exerceu atividade rural e deseja contar esse período. Então vejam só, nós primeiramente tratamos de uma situação, que foi a primeira apresentada no regulamento, de uma situação de quem exerceu atividade rural até novembro de 91 e gostaria de contar esse período para compor o tempo necessário para se aposentar num regime próprio, que é trazer do regime geral o tempo para o regime próprio. Isso não necessariamente acontece somente com quem exerceu atividade rural naquele passado até 91. Pode acontecer de um indivíduo ter exercido atividade como contribuinte individual por conta própria, era afiliado, tá? Tendo em vista essa atividade remunerada, mas não estava inscrito.
Ele trabalhava, tem provas de que exercia essa atividade, só que ele não foi à Previdência se inscrever e ele não efetivou suas contribuições mensais como deveria fazer. Veja bem, esse indivíduo hoje gostaria de ter essa sua condição formalizada. Ele hoje vai se aproximando do momento da aposentadoria, hoje ele até está devidamente inscrito e contribuindo, mas no passado ele tem lá 5 anos, na década de 90, em que ele não estava regularizado, não tinha efetuado suas contribuições. Bom, você vai dizer o seguinte, mas a gente pode exigir de alguém contribuições que se encontram em período, né, mais longo do que os últimos 5 anos, o prazo de decadência, ou seja, aquele prazo que existe para constituir os créditos, não é de 5 anos contados, né? Na verdade, às vezes chega até 6 anos, porque ele conta a partir do exercício seguinte, aquele em que o crédito poderia ser constituído. Então, veja bem, obviamente que a década de 90 a 95, por exemplo, já está muito distante no tempo. Já decaiu o direito de a Previdência constituir esse crédito para que, né, essas contribuições do período de 90 a 95 sejam pagas e só então emitida a certidão de tempo de contribuição. Entretanto, a lei tem uma amarração que diz o seguinte: a Previdência não pode constituir o crédito relativamente a essas obrigações que estão bem mais distantes do que 5, 6 anos, ok? Mas acontece que se um individual quiser contar aquele período de 90 a 95 para compor o tempo de contribuição necessário para a obtenção de uma aposentadoria, se ele quer contar esse tempo onde ele comprovou ter trabalhado, ele só contará se ele efetivamente efetivar as contribuições para cada mês que está dentro deste período de 90 a 95. Ele vai ter que indenizar, na verdade, ele vai ter que efetivar essas contribuições. É o que está dizendo aqui. Vamos no slide aqui? Para comprovar o exercício de atividade remunerada, com vistas à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte individual a qualquer tempo o recolhimento das correspondentes contribuições, observado o disposto no artigo 216, parágrafo 7º, tá? A 14, que é onde você tem a forma de calcular as contribuições. Então, veja o que eu estou colocando para vocês. Quem tem serviço rural, tá? E quer incluir numa certidão de tempo de contribuição, esse período de serviço rural até novembro de 91, ele quer incluir numa certidão de tempo de contribuição. Quem estava na condição de exercente de atividade laboral por conta própria, ou até prestando serviço à empresa até o ano de 2013, especificamente, né? Março de 2013, estava prestando serviço à empresa, serviço eventual, e não fez as contribuições em época própria. Quem hoje é obrigatoriamente filiado à Previdência, mas a sua atividade, no momento anterior a essa filiação obrigatória, não exigia vínculo obrigatório. Por exemplo, o indivíduo que hoje é exercente de atividade, que faz dele um segurado na condição de empregado doméstico, só passou a ser segurado obrigatório a partir da década de 70. Em momentos anteriores, a 72, você tinha o indivíduo exercendo atividade enquanto empregado doméstico, mas não era obrigatoriamente filiado ao regime geral. No caso de exercente de mandato eletivo, eles passaram a ser segurados obrigatórios em período recente. Houve um momento anterior em que a filiação era facultativa, o exercente só pagava a previdência, né, junto ao INSS se quisesse. Então, existem várias situações onde o indivíduo pode ter interesse de contar esse tempo anterior de atividade, onde a filiação não era obrigatória, onde o indivíduo já tinha filiação obrigatória, mas estava na informalidade. Ele chega hoje e diz assim, eu quero contar esse período de 90 a 95. Só que a minha atividade à época não era de filiação obrigatória. Eu quero contar esse período de 90 a 95, só que embora a minha atividade fosse de filiação obrigatória, eu não vim me inscrever na Previdência naquele momento anterior, não paguei minhas contribuições. Ah, eu era trabalhador rural, exerci atividade rural, tá, no período de 89 e 90, mas eu quero contar esse tempo para incluir na minha certidão de tempo de contribuição e levar para um regime próprio. Todas essas situações vão determinar
que se faça o cálculo das contribuições devidas para esse período, que seriam devidas, tá? Neste período, para que se possa, então, incluir esse tempo de contribuição na certidão que vai ser emitida pelo INSS e levada a um regime próprio, de modo que no regime próprio o tempo certificado pelo INSS seja aproveitado para compor o tempo total de uma aposentadoria. Então é isso daqui que eu estou querendo colocar, tá, como informação importante, que é trazida nesses artigos aí que tratam, né, da certidão e da contagem recíproca. Vamos continuar a nossa conversa aqui, tá? O que nós temos ainda? Para fins desse artigo que trata aí da contagem recíproca, é vedada a conversão de tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais, nos termos dos artigos 66 e 70, em tempo de contribuição comum, bem como a contagem de qualquer tempo fictício. Então, eu não posso contar para incluir numa certidão tempo fictício, tá? Então, vamos lá. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Vamos só ler o parágrafo 2º. Admite-se a aplicação da contagem recíproca do tempo de contribuição no âmbito de tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. Então, você tem um trabalhador brasileiro, isso aqui no parágrafo 2º, que passou um período da sua vida laboral trabalhando na Argentina e ele vem para o Brasil. É possível trazer o tempo que ele contribuiu na Argentina para juntar com o tempo que ele contribuiu no Brasil, obtenção de benefícios? É admitido, está aí no parágrafo 2º. Vamos só incluir uma tela em branco para a gente conversar sobre essa situação que está aí no parágrafo 1º. Então, veja só o seguinte. Se eu tenho um indivíduo que trabalha numa frente de produção de uma mina, ele tem direito a se aposentar especial com 15 anos de tempo de contribuição. Mas vamos dizer o seguinte, tá? Então, o mineiro na frente de produção tem comprovado a efetiva exposição a agente nocivo, característica aí dessa atividade, ele traz o perfil profissiográfico, que demonstra que ele exerce essa atividade, se aposenta com 15 anos. Agora, vamos dizer que ele seja mineiro na frente de produção e ele iria se aposentar em 15 anos. Só que num dado momento, ele perde esse emprego que ele tinha na mina, ele vai trabalhar numa loja onde a aposentadoria é dita comum ou convencional aos 35 anos. Os 10 anos serão trazidos para cá enquanto 10 anos? Não, nós já vimos isso quando estávamos examinando a aposentadoria especial. 10 representa 2/3 dos 15 anos. Então, 10 vai ter que vir para cá representando o quê? 2/3 de 35 anos. Ou seja, 23,3 anos. Ou seja, 10 vem para condição nova de atividade, valendo, vamos dizer assim, convertido em 23 anos. Desses 23 anos, tá? 10 anos são tempo de contribuição. 13 anos, 13 alguma coisa, são o que a gente chama de tempo de trabalho, é tempo fictício, tá? Que é possível aqui, né, você entender que 10 vai ser considerado como 23, porque aqui tudo está acontecendo no âmbito do regime geral. Agora eu vou abrir um quadro aqui para vocês, para demonstrar para vocês o que acontece se esse mineiro que trabalhou 10 anos na frente de produção da mina, iria se aposentar em 15 anos, ele vem para uma situação de regime próprio, onde a aposentadoria se dará com 35 anos. Tá? Então, significa o quê? Que ele aqui era mineiro, trabalhava, né, numa atividade sob condições especiais, tinha direito de se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição. Só que este mineiro fez um concurso, passou para a condição de servidor titular de cargo efetivo, está agora protegido pelo regime próprio de previdência. E o que eu faço com esses 10 anos? Porque com certeza, minha gente, ele quer levar esses 10 anos para averbar lá onde ele está trabalhando agora, de modo que esses 10 anos venham a compor já uma parte desses 35 anos aqui. Eu pergunto, quanto vem para cá? O que ele está dizendo aí nesse dispositivo que a gente acabou de ler, que é o que vem para cá, são 10 anos. Por quê?
porque aqui o que vai acontecer é que ele vai emitir, ele vai, né, solicitar e vai ser emitida lá uma certidão de tempo de contribuição pelo INSS. E ele só contribuiu, minha gente, 10 anos. Eu não vou converter 10 anos para 23, ou seja, não vou fazer com que 10 anos venham a valer 23 anos nesse novo contexto, porque tempo de contribuição ele só teve 10 anos. É isso que está dizendo lá no outro parágrafo. Vamos voltar aqui. Aqui está dizendo assim, para fins deste artigo, é vedada a conversão de tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais em tempo de contribuição comum, tá? Bem como a contagem de qualquer tempo fictício. Então, aqui nós avançamos mais um pouquinho, tá? Ainda teremos mais uma aula aí sobre certidão de tempo de contribuição, contagem recíproca, porque este assunto realmente tem que ser palmilhado com tranquilidade, porque ele é bem longo. Então, até a próxima aula.